E aí vem aqui agora, inteira Bíblia Sagrada. Talvez caia essa dúvida em nós, né? Por que Deus deixou um livro? Por que será, né, que Deus deixou um livro? Deus poderia ter deixado outra coisa? Por que Deus deixou um livro? Se nós observarmos, apenas algumas coisas específicas o Senhor ordena nas Escrituras que não fossem escritas. A gente pode ver, por exemplo, o que é dito lá em Apocalipse 10, versículo 4, onde o Senhor manda João guardar o que dizia a voz dos 7 trovões. Ou seja, está oculto a nós, não nos pertence. O Senhor falou cela, é só para você, João. Privilégio de João, louvado seja Deus, nós temos que nos contentar com isso. Também, para que se cumpra as Escrituras, as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos. Deuteronômio 29, verso 29. A palavra de Deus é a revelação de Deus escrita e preservada ao longo do tempo. Tudo que devemos obedecer provém dela. Hoje, existem diversas formas de comunicação. A tecnologia permitiu à humanidade se comunicar com facilidade. Hoje, quem está nos Estados Unidos se comunica facilmente com quem está no Brasil e outra pessoa na Europa. Cria um grupo de WhatsApp, está tudo certo. Hoje, para se preservar alguma informação, a gente salva ela num drive, salva na nuvem, salva em algum armazenamento físico. Porém, antigamente, as formas de transmissão do conhecimento eram bem limitadas. Se reservavam a fala, que era a transmissão oral, então eu passava para o meu filho para o meu neto e tal, e a escrita. Eram esses dois mecanismos. Dessa forma, o Senhor, sabendo que a sua palavra iria atravessar milênios e milênios, decide, por sua soberania, mantê-la escrita. Porque, obviamente, irmãos, era a única forma de ser repetidamente copiada e comparada, mesmo depois da morte de quem a copiou. Interessante, né? Esse Deus é maravilhoso. Apesar disso, no decorrer desses escritos, ele enfatiza também a necessidade de se repassar essas informações pela fala, para que os filhos das primeiras gerações pudessem receber com fidelidade aquelas informações passadas por Deus, aos nossos pais, no caso, e assim eles também transmitirem aos descendentes. Por isso chega até nós, hoje, não só pelo escrito, mas pela voz também. Antes da gente aprender a ler, os nossos pais nos ensinam pela voz, mas depois nós vamos ter que aprender a ler. Não é assim? Inicialmente, a palavra de Deus foi escrita em pedras, depois em papiros e pergaminhos, até que fosse desenvolvido o papel, olha que legal, e evoluísse ao que conhecemos hoje. Pensa só, é mais segura a informação passada apenas pela fala ou a escrita é mais confiável? Deus planeja tudo. Se a gente for olhar, antes da invenção da prensa, tudo era bem mais difícil de ser copiado. A Bíblia ela é tão importante que foi o primeiro livro a ser copiado pela prensa, a prensa de Gutenberg. Talvez alguns aqui já tenham ouvido falar. Mas foi na época da Reforma Protestante, bem naquele período ali, a prensa estava sendo desenvolvida. E com isso, foi possível difundir ainda mais as escrituras sagradas. Mas até aquele tempo, era muito caro se ter um livro. Quem tinha livro era a própria igreja, Naquela época só existia a igreja católica como mais conhecida, Outras igrejas existiam também, mas a igreja protestante até então não existia, que é de quem fazemos parte, nós somos protestantes. Mas a escritura ela é tão gloriosa que foi o primeiro livro a ser reproduzido pela prensa. E por que é um livro? Por que um livro, Porque a conservação era bem mais fácil do que a fala. A fala já tem aquele ditado, o telefone sem fio. É difícil, é complicado. Quando a gente vê a escrita a gente consegue ponderar melhor. E aí vem a segunda pergunta. É confiável o que está escrito ali? Vejamos. A Bíblia é um conjunto de 66 livros.
Ela foi escrita ao longo de 1.500 anos, meus irmãos, em 3 continentes diferentes: continente africano, continente asiático e continente europeu. Em 3 idiomas distintos: grego, hebraico e aramaico, por mais de 40 autores. Meu Deus! Só por Deus, para um trabalho como esse dar certo. Não é verdade? Os manuscritos mais antigos descobertos são datados de 150 anos antes de Cristo. Não há nenhum outro livro que tenha sido tão bem preservado na história como a Bíblia, irmãos. Por quê, né? É muito copiada, muito bem preservada. Não tinha aquele tempo longo para se copiar, não. Já saiu escrito ali, você já copiava para outro, já passava para outro lugar, já traduzia. Providência divina isso. Isso acontece desde o Antigo Testamento, justamente pelo compromisso entre Deus e os fiéis para a preservação das suas palavras. Manuscritos encontrados em diferentes regiões do mundo, quando eles são comparados, possuem diferenças mínimas de palavras. Mínimas. Não alteram o sentido das passagens. Por isso a gente pode falar assim, não tem erro a Bíblia. Isso também reforça a validade do que está escrito ali. O reconhecimento dos livros contidos no Antigo Testamento são de épocas que remontam ao tempo de Cristo. E do Novo Testamento, de período bem próximo à Assunção de Nosso Senhor. Quer dizer, na época de Cristo ali, os livros eles já estavam reconhecidos, os livros do Antigo Testamento. E os livros do Novo Testamento começaram a ser produzidos 30 anos depois da morte de Jesus. A gente vê ali os primeiros livros, na verdade, acho que até menos, coisa da década de 40 ali depois de Cristo, já existiam livros escritos. E aí vem Mateus, até que chega no apóstolo João, que é no ano 96 depois de Cristo. De Cristo até nós, muitos outros manuscritos foram encontrados. Deus ele sempre se preocupou em preservar seu livro de forma soberana e, para que a gente tenha uma ideia, o manuscrito mais antigo preservado no Novo Testamento data dos anos de 125 depois de Cristo. Muito pouco tempo, né? Menos de 30 anos da morte do último apóstolo de Jesus. O apóstolo João foi o último, ele faleceu, mas ele deixou servos de Deus que cuidassem, que preservassem aquilo ali também. Todos os apóstolos deixaram sucessores. Eles deixaram sucessores para difundirem as mesmas palavras daqueles apóstolos. Não para que pudessem falar novas coisas, mas para que eles preservassem os escritos sagrados. A gente tem uma carta recentemente publicada no portal da congregação, que é a circular 168, que diz assim, ó, a disciplina bibliologia atesta que somente os manuscritos autógrafos originais detêm inspiração, inerrância e infalibilidade. Como os textos autógrafos não existem mais, nos restam alguns milhares de cópias totalmente fiéis desses mesmos manuscritos, as quais contêm inspiração idêntica aos originais. Ou seja, as traduções da Bíblia Sagrada, elas não detêm a inspiração original, mas detêm a inspiração proveniente do original, visto serem cópias completamente idênticas dos textos autógrafos. Sendo assim, mesmo não tendo os originais conosco, a história nos garante que esses manuscritos são fiéis às mesmas palavras que de Moisés até o apóstolo João foram escritas e, portanto, são confiáveis. Como que eu sei que os livros da Bíblia são suficientes? Os livros da Escritura, eles foram considerados mediante a origem. Tá? Então, embora existam milhares de livros que podem falar de Deus, seja entre judeus ou entre gentios, que são o povo que não é de Israel, o livro sagrado ele denota autoridade peculiar. Considerando todo o seu período de escrita, o cuidado que Deus guiou a igreja pelo Antigo e pelo Novo Testamento de preservar o livro, esse livro tão odiado pelas nações ímpias, foi sobrenatural, é o que a gente pode falar. Foi um livro preservado de forma sobrenatural, porque é um livro odiado, que poderia ter sido
queimado, desfeito por muitas nações, mas não. De alguma forma, que nós só podemos dizer que foi a mão de Deus, esse livro chegou até nós perfeito. Quantas vezes, se a gente for olhar, Israel foi destruída e subjugada, por exemplo? Inúmeras vezes. E a igreja, depois de Cristo, viveu quase 300 anos de intensa perseguição. Não tinha para a igreja, irmãos. Só leão, incêndio, queimados vivos, triturados, diversos tipos de tortura. Mas o cuidado principal do povo de Deus foi de validar a autoria de cada um desses livros. Em meio à perseguição, em meio à luta, em meio à guerra, eles preservavam esses livros. Porque eles falavam assim, olha, esses livros aqui foram escritos por homens santos, homens que estavam ligados diretamente com Deus. Nós precisamos preservar esse livro. Cada um desses livros que compõem esse escrito sagrado, ele só pode estar ali por causa de sua autoria. Ou seja, o autor que o Espírito Santo inspirou. Considerando que desde Moisés até Malaquias e de Tiago até João esses livros foram escritos, a revelação escriturística se conclui com a morte do último apóstolo. Sendo assim, foi considerada a conclusão do cânon bíblico, quando Deus recolhe o apóstolo João. A partir daí, não existe mais apóstolo, não existe mais autoridade suficiente para que possa escrever um livro que possa estar na Escritura. De lá para cá, muitos servos de Deus tiveram experiências com o Senhor, mas nenhuma delas pode se sobrepor ao que Deus deixou escrito por meio de seus vasos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Considerando os 12 apóstolos do Senhor, nem todos deixaram escrituras, mas os que deixaram tinham autoridade direta de Deus para ligar ou desligar aqui na terra. Hoje, nós somos participantes dessas revelações maravilhosas que Deus nos deixou pela Escritura, mas não podemos produzir ou manifestar algo que esteja contrário ao livro divino. Ou seja, tudo que está ali na Bíblia, nós vamos considerar. Nós não podemos sair do que está escrito ali. Sendo assim, a gente considera que esses livros são o bastante para estarmos firmes na fé. Tudo que a gente fizer que esteja de acordo com esses escritos é aprovado por Deus. Mas tudo que a gente tentar acrescentar ou diminuir deles demonstra que não estamos satisfeitos com o que ele deu para os seus servos mais íntimos, irmãos, e traz para nós condenação. Isso é pesado. É pesado, é difícil, e nós precisamos considerar que a Bíblia é um livro suficiente, que foi escrito pelos santos apóstolos de Deus, pelos santos profetas do Antigo Testamento, e não precisamos que outras pessoas, nessa época, em épocas anteriores, escrevessem qualquer outra coisa. O que está ali na Bíblia é suficiente, não pode ser diminuído e nem acrescentado. Precisamos descansar nisso. E quem que escreveu esses livros? Como já foi dito, os livros da Escritura possuem referência de notáveis homens de Deus na história. A gente pode falar de Moisés, Samuel, Baruque, que foi quem escreveu o livro de Jeremias, Isaías e outros profetas. A gente pode falar de cronistas reais, os santos apóstolos e Lucas, um brilhante historiador que foi companheiro de Paulo, embora não foi apóstolo, mas tinha ali a supervisão de Paulo para escrever tudo o que escreveu. Algumas cartas, como por exemplo Marcos e Romanos, elas possuem também autoridade apostólica, mesmo que não foi escrita diretamente por um apóstolo. Marcos, por exemplo, ele era cooperador. João Marcos, como é citado lá em Atos dos Apóstolos. O livro de Marcos é um relato do apóstolo Pedro, mas foi escrito por Marcos. A carta de Paulo aos Romanos foi escrita por Tércio, está lá no capítulo 16, mas foi supervisionada por Paulo. Então era como se Paulo estivesse narrando o que Deus estava inspirando para ele e Tércio estava escrevendo. Que privilégio, né? Cada um desses homens, eles possuem um significado na história da aliança. Moisés, por exemplo, ele inaugura o período da lei. Ele narra desde o início do universo até o Êxodo. Aí depois passa pelos profetas, juízes, né, até que chegam nos apóstolos. E aí a gente precisa lembrar.
o que esses homens escreveram centraliza o louvor não neles mesmos, mas no Cristo poderoso, que foi prometido a primeira vez lá no jardim do Éden para Eva. Quando o Senhor fala para Eva, o teu descendente vai pisar na cabeça da serpente. E cumpre aonde? Cumpre lá no ventre da Virgem Maria. Quando Deus se faz homem no ventre dessa mulher chamada Maria e nasce para nos salvar do nosso pecado. Embora Jesus ele não tenha escrito nenhuma letra do que está na Escritura, tudo que é tratado lá se refere somente a Ele. Só Ele. De Gênesis a Apocalipse, o centro é Jesus. Nós precisamos ter essa consciência. Devemos dar-lhe glória a cada passagem que lemos nesse santo livro. É glorioso, irmãos. É inefável. Esse livro que nós carregamos é um livro santo, puro, que precisa ser consumido, precisa ser valorizado e precisa ser replicado. Por onde nós passarmos, nós precisamos dizer que esse Deus é maravilhoso e bom.